Boa tarde, meu nome é Iranilda Oliveira de Medeiros. Boa noite para quem está vendo isso à noite e bom dia para quem está vendo esse vídeo de manhã. O que eu queria fazer nesse vídeo, na verdade, é falar um pouquinho sobre o meu currículo, sobre as minhas experiências profissionais por meio de vídeo. E por que isso? Porque ultimamente eu tenho me candidatado para vagas em educação. E eu sei que tem muitos recrutadores que vão olhar meu currículo e falar: poxa vida, mas por que educação, né? Eu sou formada em lazer e turismo, minha primeira graduação. Tenho especialização em educação profissional pelo SENAC, no nível técnico. E sou mestre em ciências pela Universidade de São Paulo. Além disso, eu estou fazendo uma complementação pedagógica em letras, em inglês. Então, o meu foco agora está sendo em dar aula na educação básica, primeiramente, para depois entender as outras categorias de educação. Então, como que se deu, como começou essa minha trajetória com educação? Em 2005, eu começo a trabalhar formalmente, eu tinha 18 anos. Como que eu comecei? Eu comecei como secretária dentro de uma ONG, de um projeto que na época chamava Primeiro Emprego. Hoje o Pronatec, né? É um programa de distribuição de renda. Nesse momento, o que eu pude entender da educação? A educação estava ali presente, muito fortemente entre oficinas de animação cultural e lazer, como instrumento educativo, e eu aprendi que a educação é um caminho para abrir horizontes, mesmo no meio da extrema pobreza, como era o público daquele projeto. No mesmo ano, eu via ser educadora social num projeto que chama MOVA, Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos aqui na cidade de Mauá. Pelo menos era esse o nome na época. O que eu pude aprender? Além de ter estratégias de didáticas, de capacitação em estratégias didáticas de alfabetização, eu pude preparar minha própria aula no sentido de alfabetizar jovens e adultos. Entendi um pouquinho que educação é para além de dominar conteúdos, é em saber criar estratégias de como chegar no aluno. Então, para isso, eu em 2006 fui trabalhar num projeto da prefeitura que chamava Criar, né? Centro de Referência e Investigação Artística. Eu fui contratada terceirizada pela prefeitura. Eu basicamente dava aulas de teatro, né? Cujo objetivo era a montagem de um espetáculo no final do ano. Então eu trabalhei tendo esse contato com o que a gente nomeia de educação não formal, né? Mas ainda assim no ramo da educação, aprendendo um pouquinho mais. O que eu pude descobrir nesse lugar? Eu tive muito contato com jogos teatrais, dinâmicas, com jogos recreativos mesmo, para poder mediar esse conhecimento sobre teatro e chegar ao objetivo de montar algum espetáculo no final do ano. Foi meu primeiro emprego de carteira assinada, que a gente chama, né? Porque essa área que eu me envolvi desde 2005, que é a área do lazer, da educação não formal, ainda não era uma área tão formalizada, né? Então foi meu primeiro emprego formal. Em 2009 eu vim a fazer estágio, nesse estágio eu já estava graduando Lazer e Turismo na USP Leste. Esse estágio eu fiz na Passatempo Educativo, que é uma OCIP, que trabalha com formação por meio do lazer, do turismo, da recreação pedagógica, como eles chamam, ou da animação sociocultural. Então lá eu tive esse contato com a animação sociocultural na prática. Eu tive acompanhamento para melhorar minha postura, para melhorar a estrutura de oficinas. Lá a gente trabalhava com oficinas, formando jovens da comunidade para trabalhar com lazer e turismo dentro do projeto. Foi um projeto financiado pela Lei Rouanet, por meio da empresa Voit, uma empresa alemã ligada à celulose, né, à fabricação de papel. Já no mesmo ano, eu tive a oportunidade e o privilégio de passar no processo seletivo de uma iniciação científica dentro da USP Leste, que chamava Ensinar com Pesquisa. Foi um momento de muito aprendizado para mim em relação à metodologia científica. Eu pude perceber que a pesquisa, ela também é um campo de trabalho, né? Eu fui bolsista nesse programa. Eu pude ter contato com metodologia científica, então todo esse cuidado de escrever um relatório de pesquisa, eu tive um acompanhamento do professor Dr. Ricardo Ritilvinha, e também com espanhol, né? Porque eu pesquisei algumas pessoas de língua espanhola. Em 2011, eu graduada há 6 meses, tive a oportunidade de ter meu primeiro trabalho concursado. Então, eu trabalhei como concursada da Prefeitura de Ribeirão Pires,
tive a oportunidade muito interessante de participar na organização de um mega evento deles, da cidade aqui da região do ABC, que é o Festival do Chocolate. No ano que eu participei da organização, a prefeitura promoveu, a prefeitura organizou e fez todo o trabalho relativo ao evento, não teve nenhuma empresa que foi contratada para fazer. Então eu pude participar de todas essas etapas da promoção do evento, foi muito enriquecedor para mim. Eu tive contato também com eventos esportivos, como funcionam os procedimentos administrativos em relação ao esporte de rendimento e percebi também, nesse meu primeiro emprego da área de lazer e turismo, o quanto há predominância ainda da educação física, né, da cobrança do Conselho Regional de Educação Física, de que algumas atividades que eu, na minha inocência universitária, acreditava serem de lazer e turismo, mas não necessariamente na prática. Algumas não são reconhecidas assim, se precisa de CREF para atuar. Como o meu cargo era de monitora de programas esportivos, lazer e recreação, e eu precisava ter 1 ano de experiência em atividades recreativas e esportivas, né, que foi o ano do estágio que eu tive a oportunidade de trabalhar assim. Então vamos lá. Em 2012 eu entro no SESI, foi meu último emprego formalmente, né, com carteira assinada, CLT, tudo dentro dos conformes. Foi um primeiro emprego relativo a lazer e turismo de nível superior. Então, como que eu fui trabalhar? Foi aí que eu fui dar aula na educação profissional, me tornei especialista nesse momento, então tive a oportunidade de participar de formações semanais. A gente tinha um auxílio e um acompanhamento muito interessante para construir as nossas aulas dentro da didática construtivista e interacionista. Então foi muito rico para mim. Nesse momento eu dei aula sobre lazer, turismo, pesquisa, outras atividades que tinham a ver, cujo meu conhecimento não era tão aprofundado, mas pude pesquisar. A gente tinha uma biblioteca muito interessante do curso que o SESI propiciava. Fiz algumas capacitações sobre lazer para a própria equipe que eu trabalhava. A gente era uma equipe multidisciplinar, então tinham profissionais da arte, profissionais da comunicação social e da própria educação física, no qual a gente pôde dialogar um pouco sobre essas questões de lazer. Foi nesse momento também de finalização desse projeto do SESI que eu decidi entrar no mestrado na área de ciência da atividade física, justamente por conta desse incômodo de ter atividades de lazer e turismo, como a gente aprende na graduação lá na USP Leste, muito ainda demarcadas pelo profissional da educação física. Então, um pouco da minha inquietação era tentar entender, num mestrado da área 21 da educação física, o porquê dessa predominância, por meio da produção de conhecimento. Então, em 2007, dentro dessa esfera do mestrado, que eu pesquisei gestão de uso público e atividades físicas de lazer em parques, aqui na cidade de Mauá, onde eu resido atualmente, eu pude participar de 2 PAEs, que são 2 estágios de ensino superior. Então, eu entrei em 2 oportunidades como estagiária no ensino superior. Foi muito enriquecedor também, porque você percebe as diferenças que existem entre entrar numa sala de educação não formal, como eu já entrei em 2006, entrar numa sala de educação profissional de nível técnico, como eu entrei de 2012 a 2016 no SESI, e finalmente entrar numa sala de aula de graduação. É diferente, é diferenciado, né? Esse tema que você desenvolve nas suas pesquisas é o que vai nortear muito as suas aulas. E como eu tive a oportunidade de entrar numa sala de aula da USP, que é uma universidade pública, eu percebi também uma certa liberdade de ação que você tem ao elaborar suas aulas, né? Diferentemente do SESI, que eu tinha que elaborar numa didática construtivista interacionista, aqui você tem um pouco mais de liberdade para trabalhar. Respeitando o conteúdo, o objetivo, a ementa da disciplina, você tem uma certa liberdade que é muito interessante. E atualmente eu dou aulas particulares de inglês. Por que inglês? Porque inglês foi um idioma que foi requisitado durante o mestrado, então eu já estudava o inglês há 6 anos e só retomei agora junto com o mestrado, em virtude das leituras, em virtude de ser um pré-requisito mesmo para entrar no mestrado. E como os horários da pós-graduação são horários diversos, foi a possibilidade que eu encontrei de geração de renda. Foi dar aulas de inglês para alunos que também têm horários diversos, não conseguem se encaixar em escolas de inglês, porque tem os horários
muito diferentes, trabalham por escala, às vezes trabalham em revezamento de horários. Então, eu estou tendo a oportunidade de dar aulas de inglês e por isso também estou fazendo uma complementação pedagógica para ser licenciada em letras, porque hoje eu sou bacharela em lazer e turismo e sinto que me falta essa complementação pedagógica que eu já estou terminando esse ano. Então, por que educação? Por conta de tudo isso, pessoal. Recrutadores e recrutadoras, eu sei que 10 minutos de vídeo é muita coisa, mas muita coisa também é a minha formação. É uma coxa de retalhos que vem se produzindo e se construindo ao longo de 15 anos de estrada. Então, por que educação? Porque eu sou educadora. Eu sou educadora onde eu estiver, não tem jeito, não tenho como fugir. Eu sou educadora no teatro, eu sou educadora na rua, no espaço público, eu sou educadora dentro de uma escola, sou educadora dentro de uma universidade, sou educadora na internet. Então não dá para fugir, né? Essa é a área que a minha amiga Paula fala da animação sociocultural. Então eu sou essa animadora sociocultural hoje, complementando para ser uma professora licenciada. Então, eu agradeço a atenção de vocês, espero ter ficado um pouco mais claro esse meu currículo.